Senhor Deus, Amém. obrigado, Senhor, obrigado por estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado Amém. pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Dino, da sua família, Senhor. Pedimos também, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos erros. Nos ensina, Senhor, nos ensina a te amar, a te adorar, a te servir, Senhor. Apesar das Amém. nossas falhas, Pai. Que nossos corações estejam atentos, Pai, à tua palavra e que frutifique por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Pastor, nosso tema hoje é o homem segundo o coração de Deus. Isso. Então, dentro desse tema, por que é que ele foi chamado segundo o coração de Deus? Por que é que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Pois é, né? Coincidiu você fazer o convite e eu estar justamente no meu período de releitura da história de Davi, né? Lá em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel. E nas minhas leituras normais, acho que foi hoje ou foi ontem, foi justamente o dia Fixar. de ler o texto sobre Natã, quando Natã, o profeta Natã, vai conversar com Davi. Acredito que foi hoje, mas na minha leitura normal, não foi assim, eu vou ler especialmente para o convite lá de Bené. Né? E você veja como as coisas se caminham, né? E nesse período, né, desde o momento que você falou comigo, Deus falou algumas coisas também comigo em cima do texto sagrado. E porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Para ser uma resposta muito objetiva, eu acredito que ele foi, apesar de viver no Velho Testamento, ele foi uma pessoa que entendeu da graça. Ele entendeu que, na verdade, tudo que ele tinha, tudo que ele recebia, tudo que ele podia fazer, tudo que ele representava, nada vinha dele. E que ele era uma pessoa falha em si mesmo, mas que ele não enfrentava as batalhas em nome dele. Ele ia à luta em nome de alguém maior, de alguém que o comissionou, que foi o Senhor dos Exércitos, é o nosso Pai. E ele teve esse vislumbre, não é? Porque a lei era cruel, a lei era toma lá e dá cá, olho por olho, dente por dente. Mas Davi, ele vivia para Deus, errava, pecava, mas se arrependia. Essa talvez seja uma das grandes segundo o coração de Deus, do homem, da mulher, do ser humano, segundo o coração de Deus, é ter uma vida na presença de Deus e uma vida não necessariamente de ausência de pecado, mas de uma vida de perdão, de santidade, de confissão, de abandono do pecado. Pastor, e esse arrependimento, eu acho que era fundamental, né, para estar na presença do Senhor, né, para que o Senhor perdoasse. A diferença, você veja, a gente quando vai lendo, a diferença entre Saul e Davi, porque os dois foram escolhidos, os dois tinham habilidades, os dois eram guerreiros, tinham grandes habilidades, mas ao longo e Davi e Saul teve a oportunidade de estar no auge do ministério de Samuel, do profeta Samuel, e o profeta sempre que tentava mostrar a ele o caminho, me parecia que o texto mostra que ele sempre procurava dar um jeitinho para fazer as coisas de acordo com a vontade dele.
Então, o profeta encaminhava para uma área, ele fazia, mas não fazia 100%. Não, olha, não é assim, eu não fiz desse jeito, guardei as melhores. Teve uma situação que o profeta pediu para que ele não poupasse nada, e ele poupou as melhores, o melhor dos animais, numa das suas investidas. Então, ele estava sempre, atendia sem atender, fazia sem fazer direito. Quer dizer, não é porque ele não conseguisse, é porque o coração dele não estava no Senhor, não estava em Deus. Ele estava completamente perdido. Enquanto Davi não. Davi é aquele que teve um pecado grande, como foi o pecado de adultério, e que naquela época a gente sabe, a lei era rigorosa em relação a isso, mas quando confrontado, ele se arrependeu na hora, no mesmo instante, no mesmo momento. É claro que Deus deu a sabedoria ao profeta da forma como falar, mas independente disso, se o coração de Davi não tivesse em Deus, se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não iria muito adiante. Eu me lembro uma situação que aconteceu comigo, Bené. Logo quando eu me converti, né, qual aluno que não filou? Né, eu pergunto assim, aquele que você não filou. Qual aluno que no linguajar do Sul colou? Qual aluno que não filou, que não colou? Então, eu tive uma experiência de entrega a Cristo lá na faculdade, e eu me lembro que eu tive a primeira chance de filar, não me lembro mais o que era, mas filei. Peguei a prova e filei na prova. Mas olha, Bené, houve uma diferença assim da água para o vinho, do Dino antes de conhecer a Cristo e do Dino conhecendo a Cristo. Eu digo, o que é isso? Eu disse, mas eu estava acostumado a fazer isso, agora agora eu estou com esse peso na consciência. Eu sei, meu irmão e meus irmãos, minhas irmãs, eu voltei para casa e caí de joelhos e pedi perdão ao Senhor e disse a ele, Senhor, olha, foi a última vez, isso não vai acontecer mais, com a tua graça. Tu vai me dar a graça de eu não conseguir vencer isso aqui. Não que fosse muito frequente, não era muito frequente, não. Mas, de fato, foi a última vez que isso aconteceu, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha, pastor, estão dizendo aí que eu pequei, mas um laureado da turma não fila, né? Uma pessoa que é laureado da turma não fila, né? Aqui para nós. Não é à toa, não é todo dia que se tem um laureado na turma. Bom, mas, pastor, continuando, por que é que Deus escolheu Davi? Samuel escolhia de uma forma. E Deus viu em Davi o quê? Pois é, olha. Aí a gente vai entrar num assunto. A gente poderia conversar um pouco teologicamente, não ia chegar a canto nenhum. Teologicamente, porque o debate sobre a escolha é um debate que vem ao longo dos séculos. Agora, uma coisa, todos os cristãos estão de acordo, porque a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para uma obra. Ele escolhe pessoas para uma obra. Isso aí está dentro da soberania de Deus. Deus escolheu Davi porque Deus escolheu Davi. Deus fez aquele vaso para aquilo. É como Paulo. Paulo foi escolhido para aquela obra. Por que é que Deus escolheu Davi?
eu não sei, meu querido. Eu gostaria de dizer, olha, Deus viu em Davi, etc, etc. Agora, eu posso dizer o seguinte, o Samuel, como você falou, e os pais, os próprios pais de Davi, eles viram as habilidades humanas. E muitas vezes é isso que a gente observa. Não, aquela pessoa tem mais facilidade para aquilo, mais facilidade para outra coisa. Mas Deus, quando observou, quando olhou para Davi, Deus viu que ali existia uma pessoa que seria moldável. Seria uma pessoa que ele não tinha aparência, não é? Tinha uma aparência gentil, mas Deus olhou profundamente e escolheu. Deus escolheu Davi para uma obra. Deus não viu a aparência, né? Viu o coração, né? Viu o coração. E tem uma coisa que eu queria falar sobre Davi, que muitas vezes a gente negligencia, porque Davi, ele estava cuidando de ovelhas e trabalhando. O trabalho de Davi, por incrível que pareça, Deus colocou algumas pessoas chamadas para cuidar de ovelhas. Um outro foi Moisés. Moisés passou 40 anos desaprendendo aquilo que ele aprendeu lá no Egito. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos no Egito, 40 anos cuidando de ovelhas e 40 anos liderando o povo. Davi, ele cuidava de ovelhas. E uma das coisas que eu queria dizer para você e para mim, Deus usa o nosso trabalho regular. Muitos usam a expressão trabalho secular, eu não gosto dessa palavra, porque todo trabalho é de Deus. Se o trabalho não é de Deus, saia. Se Deus não lhe colocou no seu trabalho, se não é de Deus, é melhor a gente sair. Mas Deus usou aquele trabalho de Davi cuidando de ovelhas para aprimorar o seu caráter para o ministério, para o reinado. Tanto é que quando ele foi enfrentar Golias, ele disse o quê? Ele disse, olha, eu já enfrentei leão, já enfrentei urso, né, cuidando de ovelhas. Então, Deus usa o nosso trabalho para nos ensinar, para nos moldar, inclusive para o ministério. Nosso trabalho é um trabalho de Deus. Quando eu me converti, Bené e demais irmãos, eu sonhava em ser pastor assim, na lata, imediato. Queria fazer o seminário, e Deus nunca permitiu isso. Nunca, nunca, tudo deu errado. Deu tudo errado na minha vida. E Deus me conduziu para atividades profissionais normais, atividades profissionais. E hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo. Se tratou e se trata de um treinamento muito, muito bom, muito importante. Todo o treinamento que eu tenho passado na minha vida profissional. E assim foi Davi. Certo. Pastor, me diga uma coisa. Trazendo para os dias de hoje, quais são os desafios do homem moderno para se chegar a ser um homem segundo o coração de Deus? Olha, os desafios do homem moderno, eu tenho falado sempre que do ser humano moderno é que eu vejo que acabou-se o tempo do oba-oba espiritual. Esse tempo está no fim, porque nós estamos vivendo um tempo sem precedentes de perseguição aos cristãos. Isso começou nos tempos modernos, longe de nós, mas isso está se aproximando cada vez mais, está se aproximando de nós, cristãos ocidentais, cristãos brasileiros. Recebi mensagens de irmãos, no sentido de que
aqui no nosso país vizinho, na Bolívia, os pastores estão com muita dificuldade de pregar o evangelho, porque a Constituição, lá, ou uma lei, não me lembro bem, o sistema jurídico de lá está bloqueando de se falar de Jesus. Então, esses são tempos que exigem um coração voltado para Deus. Cada vez mais eu tenho feito minhas pesquisas, mas cada vez mais, e depois dessa pandemia, a coisa está ficando clara, que esta terra não é o nosso lugar. Nosso lugar nós somos aqui embaixadores de Deus. O que é um embaixador? O embaixador é aquela pessoa que não mora na sua terra, que está a serviço morando numa terra estranha, que tem que aprender os costumes, mas não é daquele local, tem que ter uma vida correta e representa os interesses do seu país de origem. Assim somos nós. Nós vivemos aqui como embaixadores, nós não somos dessa terra, nós somos de outro local, dos céus. Inclusive a Bíblia diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E estamos aqui como ministros de Deus. Não precisa ser pastor ordenado, todos nós somos ministros. Agora, de forma prática, a Bíblia diz uma coisa: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Chegou o momento de nós entendermos isso, chegou o momento de nós entregarmos de fato, como eu digo sempre, tem aquela casa que a gente entrega, aluga, mas deixa sempre um quarto para a gente. Eu estava falando, acho que em outra live, a gente uma vez alugou um apartamento num local, eu e a Alessandra, numa outra cidade, e tinha um quarto que era fechado. Esse quarto, curiosamente, né, curiosidade, fui ver o que tinha no quarto, o quarto estava trancado. Eu digo, bom, não deve ter uma cobra aí, espero que não tenha, mas se tiver, está lá dentro. E depois, no último dia, quando o proprietário chegou, a gente viu que eram os produtos de limpeza que ele guardava lá nesse quarto. Então, muitas vezes a gente entregou, mas tem áreas da nossa vida que a gente está segurando para a gente. E às vezes, são áreas que a gente não consegue falar. A gente aborda muito isso no 30 Semanas. Se tem áreas na sua vida que você não consegue verbalizar porque é muito doloroso, muito possivelmente essa área está fora de controle. Então, para que a gente seja um homem, uma mulher, uma pessoa segundo o coração de Deus, a gente precisa primeiro entregar nossa vida incondicionalmente a Cristo. E dizer a Ele, permitir, Senhor, tu tem liberdade para atuar nas áreas que tu quiseres da minha vida. Que não sobre nada. Se o grão de trigo, se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Então é o que eu digo, o trabalho de Deus na minha vida e na sua vida, Bené, não é nos fortalecer. O trabalho de Deus é nos enfraquecer. Nos enfraquecer de nós mesmos, nos enfraquecer do nosso egoísmo, nos enfraquecer do nosso direcionamento para nós mesmos. Paulo, quando chegou no fim da vida, disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é o nosso objetivo, para sermos pessoas segundo o coração de Deus, é que nós possamos dizer isso para Ele. Senhor, viva a tua vida na minha vida, que eu vá sendo moldado. Tu tens liberdade, Pai. Tu tens liberdade para tratar, para me curar, para fazer o que tu desejas na minha vida. Minha vida está inteiramente entregue a ti. Não importa o que aconteça, porque nós estamos
nos entregando a um pai verdadeiro, um pai amoroso. Amém. Pastor, agora vamos pensar assim um pouco. Saul, quando era rei, ele não obedeceu a Deus, né? E foi punido, né? Deus mandou ungir Davi, e embora Saul tenha sido rei até a morte, né? E os seus filhos não continuaram, os filhos de Saul não continuaram. E Davi foi ungido Deus com a promessa de que sua descendência seria para sempre. Mas Isso. Davi também errou, né? Foi punido também, mas Deus cumpriu a promessa que fez a Davi. Qual foi essa diferença de Saul e Davi de não ter... Eu acho que foi a questão do arrependimento, né? Eu acho que Saul não se arrependeu. Todas as oportunidades, porque tudo na vida começa como existe um princípio na palavra que se chama o princípio do grão de mostarda, o princípio da semente, como eu gosto de chamar. Todas as coisas começam pequenas no reino de Deus. Você observe que a nossa existência começou com uma geração de um espermatozoide, um óvulo pequeno, nascemos pequenos, vamos crescendo, uma planta nasce pequena, a natureza, os animais, e assim sucessivamente. Então, nas coisas mais básicas, quando Saul era confrontado com as coisas mais básicas, ele já não aceitava, ou ele aceitava em parte, ele chegou inclusive a rasgar a capa do profeta Samuel de uma forma agressiva, segurando o profeta, querendo, ou seja, esse ato de segurar o profeta, ele mostra que Saul é que queria estar no controle. Na verdade, o grande problema de Saul foi esse, que ele não aceitou entregar o controle para Davi, e ele não teve promessa. Porque quando Deus dá uma promessa, Deus cumpre. Né? Estou bem certo que o Deus que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, se Deus... E essa promessa foi para Davi. Por quê? Primeiro, porque Deus escolheu. Segundo, porque o coração dele, como a gente já viu, era um coração de arrependimento. Então, Deus... ele era outra coisa. Ele recebeu revelação de Deus sobre adoração. Eu estava lendo, foi hoje eu li sobre o filho dele quando se perdeu. Ontem foi o... Então, quando perdeu o filho, estão me ouvindo? Tá chegando? Tá. Quando ele perdeu o filho, ele estava jejuando, mas perdeu o filho. O que é que ele fez? O que é que Davi fez? Ele foi adorar a Deus. Veja um nível de Davi, como ele estava muito acima. Não é? Porque uma pessoa que adora a Deus, que tem intimidade com Deus, que agradece mesmo nas horas difíceis, perdeu o filho, ele disse, pronto, perdi, foi adorar a Deus no santuário. Não como um masoquismo, não, mas foi adorar a Deus pelo que Deus é, pela bondade de Deus, porque tudo que Deus faz é o melhor. Então, essa é a diferença de Saul e de Davi. Eu trago um exemplo em relação a isso, quando o povo chegou na beirada, na rabeirazinha assim da terra prometida. Fizeram aquela vistoria, né? Voltaram, aí aquela confusão toda, não, o negócio lá é bom, mas não dá porque tem gigante, não vamos. Aí Deus disse, tá certo, não vão não, 40 anos no deserto. Ah não, Senhor, brincadeira, agora a gente vai, não vá. Ou seja,
O que era que mostrava o coração desse povo? Quando Deus disse para não ir, quando Deus disse para ir, ele não foi, o povo não foi. Aí voltou, aí o senhor disse, agora não vai não, vão passar 40 anos, não, agora a gente vai. Aí foram e levaram a surra do povo que estava lá. Então, o que é que mostrava? É um coração que não estava em Deus. Porque nós podemos muito bem ser religiosos, isso a Bíblia está cheia de exemplos. Nós podemos ser religiosos, ter todo o trejeito, o aparato de cristão, de protestante, de evangélico, do que você quiser nomear. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado se meu coração está focado na sua palavra, na obediência, na entrega. Quem comanda a minha vida, em suma? Quem é que comanda a sua vida? Quem é você ou é Jesus Cristo? Você entregou a sua vida para o comando de Deus ou você entregou e está ali, aquela cordinha, né? Deu a corda a Deus, mas ficou segurando aqui. Qualquer coisa eu puxo de volta, a vida é minha. Não, aqui. Essa foi a diferença de Saul e de Davi. Está por conta própria, né? É a vivência por conta própria. Quem tem... E outra coisa, chegou o momento, eu digo sempre, não sei se as pessoas gostam, mas nosso compromisso é sempre com Jesus Cristo, né, e com o seu corpo. Eu digo sempre, Deus não está interessado que você esteja servindo a uma autoridade eclesiástica. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado se você tem a sua vida focada em Cristo. Só existe um fundamento para a igreja. Só existe um fundamento. O fundamento não é a Bíblia. Olha que eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Mas o fundamento da igreja não é a Bíblia. O fundamento não é um ministério, o fundamento não é um prédio, o fundamento não é um pastor, o fundamento não é um ministro, o fundamento é Jesus Cristo. Essa é a base, o fundamento da igreja. E todas as outras verdades são construídas sobre esse fundamento. Então, onde está o seu fundamento? O fundamento de Davi... A casa de Davi foi construída sobre um fundamento sólido. Ele teve um vislumbre da graça. Antes, ele foi uma pessoa fora do seu tempo. Ele foi um homem, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele foi um homem que vislumbrou essas coisas muito antes da graça chegar. Ele já vislumbrou a graça de Deus. Ele comeu pão sagrado quando não podia. Tantas coisas que ele fez que não era certinho. Ele não era um cara muito certinho, não. Mas o coração dele era de fazer o correto. E Deus se agradou dele. A gente vê que Davi não era perfeito. Como todos nós, ninguém é perfeito, né? Mas ele se arrependia. Né? Quando ele errava, ele se arrependia. Era um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Né? Agora, que características? Né? E a gente também sabe que, apesar de ele não ser perfeito, ele tinha virtudes. Né? E essas virtudes, assim, qual as características dele? Fora, por exemplo, a obediência, fora o arrependimento. Que outras características o senhor acharia que a gente poderia cultivar para ver se a gente chega mais perto de Deus? Olha, eu acho que a primeira característica é sermos bons trabalhadores. Servir. Eu acho que... Servir. Não, eu digo bons servir, mas eu digo bons trabalhadores na nossa profissão. De uma maneira geral, certo. Servir, exatamente. Procurar fazer o melhor, porque, veja,
um dos locais, hoje, nessa pandemia, nem tanto, né? Alguns, mas o local que nós passamos, tirando a nossa família, mais tempo é no trabalho. Então, isso tem um motivo. Não é porque Deus, foi um castigo de Deus. Não. Mente do desocupado, não é verdade? Mente do desocupado, oficina do diabo. Então, Deus já sabia que a gente precisava ocupar a mente. Não, esse caíram, agora vão trabalhar porque a mente vai ficar ocupada. Então, quanto mais eu e você procuramos ser fiéis no nosso trabalho, quanto mais a gente é fiel, fazer da melhor forma possível, como a gente faz para Deus, Deus está ali nos treinando. Ele está nos treinando. Então, nós estamos aprendendo a servir já no trabalho, fazendo da melhor forma possível. Outra característica, isso aí, a obediência, o coração segundo o coração de Deus, isso a gente já falou. Trabalhar como quem trabalha como para o Senhor. Né? Como a Ana Cristina botou aí, ser fiel no pouco. Trabalhar como quem trabalha para o Senhor. Terceiro, ter uma vida de adoração. Olha, isso é uma das coisas mais, talvez, para mim é um desafio ainda. Ter uma vida de... Quando eu falo adoração, as pessoas, às vezes, se remetem à questão religiosa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a vida de adoração é uma vida de louvor e agradecimento em todas as circunstâncias, como o apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Você veja, Davi tocava a harpa, então ele já tocava com excelência. Saul já chamou ele para espanta demônio, né? Louvando a Deus, o louvor espanta os maus espíritos, espanta o maligno. E Davi, nos seus momentos, por que que o livro de Salmos é um livro que traz tanta paz, tanta alegria ao coração? Metade, pelo menos, foi escrito por Davi em momentos difíceis. Ele escrevia, ele salmodiava a Deus nos momentos difíceis. Ele agradecia. Não era uma questão religiosa. Ele estava numa caverna, sendo perseguido e tal. Se livrava, Senhor, aí fazia aquela coisa, transformava em canção, adorava a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os salmos eram poesias, né? Eram poesias, eram canções, transformadas muitas vezes em canções, salmodiar. Então, uma das outras coisas, aparentemente é uma coisa religiosa, mas não é. Quando eu digo que o louvor, ele atrai o reino de Deus. A murmuração, a reclamação, ele atrai o reino das trevas para a vida da gente. E o louvor, ele atrai o reino de Deus. Então, em tudo dai graças, não é por tudo, mas em tudo, em todas as circunstâncias. Você veja que Davi, ele ele vislumbrou essas coisas. É como eu disse, ele é uma pessoa fora do seu tempo. Ele vislumbrou isso, a adoração a Deus, vivendo esse versículo que Paulo vivendo a graça já no Velho Testamento, na lei. Eu diria que Davi realmente é um grande tipo de Cristo. Essa é a verdade. Olha, a gente estava falando de Salmos, eu me lembrei do Salmo 23. Tem louvor, tem amor, tem fé, tem humildade, tem confiança em Deus. Esse Salmo 23 é fantástico. Acho que a gente podia ler um pedacinho dele, né? Isso, eu tenho uma palavra sobre o Salmo 23,
Não é? Dê uma lida aí que eu tenho algumas Senhor, coisas para falar eu, sobre. pastor, de nada terei falta. Vê faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fantástico. Amém, amém. Eu digo sempre, eu tenho dito que esse salmo é o salmo da ovelha. É o salmo da ovelha em relação ao seu pastor. Porque se nós não somos ovelha, esse salmo não vale de nada. Se Davi não fosse ovelha de Deus, esse salmo não valeria de nada. Porque ele começa com: o Senhor é o meu pastor. Quem é que é o meu pastor? Quando o termo diz o Senhor, o termo que for no original, mas eles: nada me faltará. Por que é que não me falta? Porque eu sou isso, eu sou aquilo? Não, porque eu tenho um pastor sobre a minha vida. Eu tenho um condutor. Alguém está me conduzindo, alguém está me levando. Agora você observa que ele tinha tanto a vara quanto o cajado, tanto o instrumento de correção quanto o instrumento de direção. Então, muitas vezes, nós, os cristãos, precisamos entender isso, que nós somos ovelhas de Deus, nós precisamos aprender a caminhar como filhos, como ovelhas, e aceitar tanto a direção de Deus quanto a correção de Deus. Muitas vezes a gente não quer aceitar. E aí é que está, mais uma vez a gente volta à questão de Saul e Davi. A questão de aceitar a correção e a questão de não aceitar. Eu me lembro, tinha nós tínhamos uma vizinha, era cristã, até mudou-se do prédio há algum tempo. Mas eu me lembro que um belo dia tinha um carro estacionado na minha garagem. E o carro era do apartamento dela. Eu digo: eita, e agora? Aí a gente procurou ligar, falar e tal. Pediu para tirar o carro e tiraram o carro. E pouco tempo depois, bate o interfone lá de casa, era essa irmã. E ela ligou para pedir perdão. Ela ligou para pedir perdão porque tinha sido uma pessoa da família dela. Ela disse: olha, você sabe, pessoal mais jovem e tal, às vezes imaturo, mas eu quero que você me perdoe por causa disso. E a partir dali começou uma relação muito boa da gente com essa querida irmã. E eu digo: essa é convertida. Essa é de Jesus. Porque é característica do Filho de Deus. É a mansidão, é aceitar que está errado. É tão bonito isso. Aceitar suas fraquezas, aceitar quando erra. Aceitar também que nós somos pessoas importantes em Cristo, para Deus. Aceitar a nossa identidade em Cristo é muito importante também, mas é a característica do cristão. Então, eu confesso que às vezes sinto falta desse tipo de
de atitude entre os cristãos, entre nós. Com certeza não tem melhor lugar do que estar no corpo de Cristo. São as melhores pessoas que eu conheço. São as pessoas do corpo de Cristo. E eu creio que Deus está peneirando nesse tempo. Deus está fazendo com que nós possamos refletir sobre muitas coisas, para que a gente possa ir tendo mais e mais compromisso com Ele. E volto a repetir, volto a dizer, entendendo que estamos aqui como embaixadores. Eu acho que quando a gente erra, eu acho que a gente tem que reconhecer os erros, né? Se arrepender, reconhecer os erros, confessar os erros e se reconciliar com Deus. Eu acho que é isso que Davi fez, né? Reconhecer o erro. E fazer as reparações. Se necessário, né? Graças a Deus que Deus cumpriu a promessa a Davi, né? Cumpriu a promessa através de Jesus Cristo, na linhagem de Davi, e o reino não terá fim, e que o reino de Deus, de Jesus, não terá fim. Glória a Deus. É isso mesmo. Pastor, estamos lá perto do final, e eu queria ver com o senhor aí quais são as suas considerações finais, o que é que o senhor poderia acrescentar mais nessa live. Eu gostaria, encerrando, eu gostaria de encerrar com o último versículo do Salmo 23. O último versículo diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o Senhor é nosso pastor, quando a gente vive essa vida, quando a gente pratica tudo isso que nós falamos, nós vivemos pegando Davi como nosso exemplo, um exemplo de um irmão, mas que caminhou mais do que a gente. Quando a gente pega todas as qualidades de Davi, inclusive a qualidade de reconhecer quando errava, mas também de saber se posicionar quando deveria. Eu vou. Oi? Não, pode continuar. Contra a regra aí, uma ajudazinha. Então, quando ele precisou ser ousado, ele também foi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi, ele era uma pessoa equilibrada. E quando a gente tem esse coração em Deus, esse coração que permite que Deus faça de nós um vaso novo, é isso que nós precisamos. É deixar que Deus faça de nós um vaso novo. Nos transforme, encha a nossa vida e que a gente leve isso para a prática. Que não é uma questão religiosa. Tá ótimo, maravilha e tal, até a próxima mensagem. Não. Eu quero desafiar você, desafiar a mim mesmo, a encarar a vida de Davi como um dos modelos de Deus para a gente. Que a gente possa se espelhar nesse irmão querido, na sua ousadia, na sua humildade, no seu trato com Deus, na sua adoração para Deus. E aí, quando a gente coloca Deus como Senhor, Jesus como Senhor, aí a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Todos os dias, a bondade e a misericórdia de Deus seguirão comigo e eu vou fazer bem àquelas pessoas que estão em contato comigo. Tem pessoas que a gente entra em contato e a gente se sente bem. Tem pessoas que fazem a gente melhor, nos fazem melhor. Quando a gente está cheio de Deus, nós somos essas pessoas.
Nós somos o bom perfume de Cristo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade. Porque a casa do Senhor somos nós, o templo do Espírito somos nós. E habitarei com o Senhor eternamente, com o seu corpo eternamente. Permaneça firme, meu querido. Amém. Vamos nos estimular, nos amar uns aos outros e viver esse exemplo, para que um dia a gente vai estar todo mundo na presença de Deus, efetivamente, fisicamente, inclusive, com outro Amém. corpo glorificado, que Jesus está próximo, a volta do Senhor está próximo. Deus nos abençoe. Amém. Pastor, foi uma palavra abençoada, pastor. Fantástica. A gente queria lhe agradecer pela disponibilidade. O senhor está aí na praia com a Alessandra. A gente queria muito lhe agradecer por esse seu tempo. E a gente queria pedir também que o senhor fizesse uma oração para a gente, para quem está participando da live, uma oração também para o ministério. Se o senhor fizesse uma oração para fechar a nossa live. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu deixaste, Senhor, esses exemplos para nós, esses teus filhos que caminharam contigo, Senhor, esses verdadeiros heróis na fé, mas não porque eles tinham algo humano para oferecer, mas porque tu os transformaste. E assim como tu transformaste e trabalhaste em Davi, desde a sua juventude, trabalha em nós, Senhor. O passado não importa. A partir de hoje, Senhor, nós rededicamos a nossa vida, reentregamos a nossa vida a Ti. Dizemos que Tu tens liberdade, Senhor. Tens liberdade para nos dirigir, nos guiar por onde Tu queres, porque Tu és o nosso Senhor. Tu nos guia a águas tranquilas, Senhor. Nos guia, apesar de qualquer problema, de tudo que nos cerca de mal, Senhor. Mas nós estamos em águas tranquilas, porque nós estamos em Ti, Senhor. Dá-nos essa sensação. Revela-te a nós, Senhor, que os céus se abram, que o Teu Espírito fale com o Teu povo, que o Teu Espírito, Senhor, nos dirija, porque nós queremos ser filhos melhores a cada dia, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos para a Tua glória, que nós sejamos, Senhor, filhos segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.